YouTube como no Face da... Tá. Estamos ao vivo? Tá ao vivo já. No YouTube tá ao vivo. Amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos reunidos aqui esta noite para realizar oficialmente aqui na página da nossa igreja Remidu a nossa última live. Graças a Deus o nosso pastor ele cedeu essa oportunidade a fim de sanar algumas outras dúvidas que os irmãos tenham. Então, hoje a dinâmica será diferente, tá, irmãos? Nós formulamos as perguntas, nós pegamos aquelas perguntas que consideramos muito polêmicas, e vamos tratar dessas questões hoje, tá bom? Então a gente vai fazer a divisão, quem começar, são uma sequência de 4 respostas, nós vamos intercalando, amém? E para iniciar vamos fazer uma oração agora. Senhor meu Deus, nós estamos diante de Ti, em humildade, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo a nossa dependência. Nós sabemos que não é por obras ou mérito que o Senhor nos auxiliará nessa empreitada. Nós não temos mérito algum para obter o Teu auxílio. A Tua igreja carece da Tua graça. Portanto, eu peço para que o Senhor seja o ministre no corações dos nossos irmãos, quebranta os corações para que eles recebam a Tua palavra e cresçam na fé, saudáveis. Meu Deus, produza crescimento esta noite para a Tua igreja e usa as nossas vidas como um instrumento para essa finalidade. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor, ó Deus, é compassivo e longânimo, e que o Senhor, ó Deus, nos socorre em nossas necessidades. Amém. Amém. Quem vai começar respondendo? Espera aí que eu acho que caiu aqui. Caiu a de vocês aí? Aqui não. Live? Caiu não? Tá. Aqui continua online ainda. Quem vai começar, você? Online, tá online. Tá certo. Tá, isso. Amém. Senhor, meu Deus, ajuda o Ismael, Senhor. Tá. O Jeff vai começar? Fazer a pergunta? Jeff vai começar. Como o Guilherme já falou, a gente vai falar de temas que para a igreja é um pouco espinhoso, é um pouco controverso, tá? Então, alguns temas podem gerar maiores dúvidas ainda, só que se você tiver dúvida, você pode até deixar no comentário e se sobrar tempo, no final a gente retoma esses pontos aí, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar, e hoje é só para isso, tá bom, meus irmãos? É sobre cristianismo e armamento. Qual é a relação do cristão e armamento? Se o cristão se ele pode ter arma, se ele pode possuir arma, e quais as implicações disso aí para a vida cristã? Bom, paz, meus irmãos, vamos falar aqui sobre se o cristão pode usar armas, armamento e cristianismo. O primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que a gente não está falando aqui sobre violência, Jesus ele nunca nos incentivou ou apoiou a ser violentos. Mas o ponto aqui seria no caso de uma defesa, no caso de uma autodefesa, vamos dizer assim. Primeira coisa, irmãos, que a gente tem que observar, e todo cristão precisa observar, é as leis do país onde você mora, Por exemplo, aqui no Brasil, existem certos requisitos para você possuir um armamento. Você precisa ter, no mínimo, 25 anos, você não pode ter antecedentes criminais, você precisa comprovar emprego e moradia fixa, você precisa demonstrar uma efetiva necessidade que você vai usar o armamento, e se você tiver filhos em casa, você precisa ter um cofre para guardar essa arma, Mas eu sou daqueles que acreditam que não vejo problema o cristão usar armas, se for no caso para sua defesa e para a proteção da sua família, Mas aí você pode questionar sobre o mandamento que diz que não matarás,
O texto original lá de Êxodo, capítulo 20, verso 13, ele está dizendo que o texto original diz: não assassinarás. Ou seja, que não seja algo premeditado, né? É algo que você passe dias ali vendo como que você vai matar uma pessoa. E até a Bíblia, ela diz que lá em Êxodo também, capítulo 22, verso 2, vai dizer que se for achado um ladrão entrando na sua casa e arrombando a sua porta, e alguém ferir esse ladrão, essa pessoa não será culpada de sangue. Então, se for aí no caso que se você tiver uma arma na sua casa e um ladrão for assaltar essa casa, ou ele vai colocar em risco a sua vida e a vida da sua família e dos seus filhos, eu não vejo problema algum você se defender. Então, esse é o meu ponto de vista aí, não vejo problemas nenhum. Bom, isso aí. Quer fazer comentário? Vocês querem comentar? Aí, quer comprar uma arma, né? Ver qual que é a melhor aí, perguntar pro Jeff, né? Qual que pode, qual que não pode, né? Se pode fuzil, metralhadora, né? Vamos lá. A segunda questão que a gente tem de polêmica dentro da igreja, eu vou responder essa daqui, que é sobre as igrejas inclusivas, tá? O que é igreja inclusiva e qual é a dúvida que gera em torno da igreja? Se essas igrejas, elas podem ser consideradas igrejas legítimas. Por quê? As igrejas inclusivas, elas são um tipo de movimento que surgiu principalmente por conta do tradicionalismo da igreja cristã. E aquele tradicionalismo no sentido de que as pessoas se sentem excluídas ou elas são acolhidas de modo seletivo. Então, por exemplo, você tem um determinado problema em uma área e dependendo desse determinado problema, a igreja ela pode te aceitar com mais afetividade ou não. No caso das igrejas inclusivas, elas surgiram justamente por conta disso, né? Por conta da afirmação das igrejas ortodoxas com relação a isso. Em partes, esse argumento ele é legítimo, sim, porque as igrejas, principalmente quando esse movimento surgiu, ela não estava preparada e ainda não está hoje preparada para lidar com esse tipo de público, que é muito, muito mais aqui no Brasil ligado ao público homossexual, né, no Brasil. Você tem outras áreas também de nicho, você tem a igreja que é mais voltada para os negros, você tem igrejas que são mais voltadas para as mulheres, esse tipo de coisa. Então você tem igrejas específicas para determinados tipos de grupos que se sentem excluídos das igrejas tradicionais. O problema com isso é que no Evangelho você não tem esse tipo de divisão. Você não tem igreja para A, para B e para C. Você tem a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo ela é composta por membros de determinado padrão, de determinada forma, que é aquela que está nas Escrituras, né? Mas o grande problema das igrejas inclusivas não é o fato delas acolher esse tipo de pessoas, acolher esses públicos, porque isso é bom. O problema delas gira em torno delas não manter puro o Evangelho e não pregar de fato o Evangelho. Então elas acolhem esse povo, vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Não importa. O que importa é que Jesus quer seu coração e somente isso acabou. Então o Evangelho não prega uma transformação, não prega um custo, não prega sobre deixar a sua própria vida e seguir a Cristo. Então esse é o maior problema das igrejas inclusivas, né? Dito isso, só para finalizar, as igrejas hoje, principalmente as tradicionais, aquelas que prezam bastante pela doutrina, elas têm que também saber lidar com esse grupo. Porque, por exemplo, você vê algumas pessoas que tratam de pecados semelhantes, pecados de ordem imoral, né, de ordem sexual, em que se é um casal hétero, por exemplo, que tem problemas na sua área conjugal, geralmente a solução que se dá, se eles forem solteiros, se eles estão com uma relação de sexo, eles estão fornicando, a solução primeiro, e é sempre dito geralmente, que é o casamento. O casamento é uma solução de fato, mas não se fala primeiro do arrependimento daquele ato. Primeiro você propõe o casamento e depois se fala de arrependimento, né? A solução primeiro que vem na cabeça é casamento e não o arrependimento por algo que cometeu e por algo que
ofendeu a Deus. E quando você vai falar com a pessoa que participa dessas igrejas, a primeira coisa que nós vemos é logo já de cara falar que ela precisa se arrepender. Então, para um grupo, você fala, você precisa de arrependimento, o outro não, o outro precisa de casamento. Então, você vê uma distinção na pregação, né? Lógico que você prega de determinado modo, dependendo da pessoa que você vai falar. Mas o conteúdo em si é arrependimento para os dois. Então, a igreja ela tem que saber lidar com esse tipo de situação. E é isso aí. Quer comentar? Essas igrejas inclusivas são aquelas igrejas voltadas para o público, para públicos determinados, públicos-alvos, né? Inclusive sim. os homossexuais, né? Sim. E a homossexualidade, ela é uma prática pecaminosa, né? Sim, é pecado, né? É pecado. Então, assim, eu não vejo, como você bem colocou, não é errado acolher. O errado é não abandonar a prática após acolher, né? Não haver arrependimento. E eu acredito que a homossexualidade, pelo menos quando nós lemos Romanos capítulo 1, né, nós vemos que o último estágio do paradidome, que é por esse motivo Deus os entregou, né, o abandono de Deus, Deus tirar o freio do homem para que ele cometa pecado de maneira desenfreada. Esse último estágio é a homossexualidade, né? E Paulo até coloca a mulher, né, como ele trata primeiro no texto de Romanos, se eu não me engano é o versículo 31, ele diz que primeiro as mulheres abandonam o hábito comum, que é ter relações com os homens. Isso demonstra o tamanho da depravação do coração humano, porque normalmente as mulheres, por ter o senso materno, né, supõe-se que elas terão, digamos assim, um senso maior do que o homem com relação a essas questões sexuais, né? Elas exercerão domínio próprio sobre essa questão sexual, mas não. Então, eu acredito que a igreja inclusiva, o fato de acolher não é errado, mas permitir que os membros continuem dentro dessas igrejas cometendo esse pecado, isso para mim não pode ser considerado igreja. Não é igreja. Alguma convenção social, o senhor concorda comigo? Sim. E a grande parte, pelo menos no Brasil, de igrejas inclusivas, também são pastores que têm um relacionamento homoafetivo, né? Você tem a Lana Holder, né? Esse pessoal aí desse tipo de igreja, né? Então é bastante complicado. Se é que podem ser chamados de igreja, né? A Jaque agora, Jaque? Vamos lá, Jaque, né? A Jaque, né? Colocar ela contra a parede aqui, vamos lá. Jaqueline, né? Vamos lá, vamos falar sobre pastorado feminino, que é outro tema também envolvendo a igreja. Se mulheres elas podem ser pastoras ou não. Se ela não pode ser pastora, né, como que a gente explica uma base bíblica que é tanto dada, que é o caso de Raquel, que ela pastoreava lá suas ovelhas, e se sim, por quê? Né, quais são as razões aí que ela pode ser pastora? Amém. Bom, pastorado feminino é bíblico? Não, né? Não é bíblico. E vou tentar aqui explicar para vocês de uma maneira clara, né? Também respondendo com a Bíblia. É algo até simples, mas fica difícil das pessoas, né, compreenderem, muitas vezes mulheres, né? A gente vive hoje numa sociedade em que se prega que o empoderamento feminino, né? A mulher quer ser endeusada, então às vezes causa escândalo isso, né? E é simples ver como a Bíblia aborda, né? Então, a gente vê na Bíblia, quero começar desde o início, né? O ofício de liderança, ele é entregue aos homens, né? Por Deus. Então, a gente começa lá no início, na criação, no Éden, né? Quando Adão e Eva pecam, né? Deus, ele desce no jardim e ele vai prestar contas com Adão, embora tenha sido Eva que pecou primeiro, que comeu do fruto,
e deu o fruto a seu marido. Então eu creio que aqui já tem algo, né? Deus, ele vai primeiro a Adão, porque Adão era o cabeça, era o líder, né? E Deus tinha dado a ordem para Adão e depois Adão para Eva. Então quando Deus desce no Éden, Deus procura Adão e não Eva. Deus, ele estabeleceu uma aliança com Abraão e não com Sara. Depois Abraão tem seu filho Isaac, vem Jacó, e Jacó tem filhos, é estabelecido aí pelos filhos, então, de Jacó, 12 tribos, né? 12 patriarcas e não 12 matriarcas, tendo em vista que Abraão, ele teve uma filha mulher e não teve uma tribo com o nome dela, né? Foram realmente só homens. Quando Deus, ele também institui o sacerdócio levítico, né, lá na lei, ou seja, quem representaria Israel diante de Deus, quem conduziria o povo, foi também estabelecido por homens, né? Apenas por homens. A gente não vê sacerdotisas lá no Antigo Testamento. E aí a gente vai para o Novo Testamento, né? Jesus, ele escolheu então 12 apóstolos, 12 homens, que seriam o fundamento doutrinário para a igreja, para iniciar então o seu ministério terreno. E Jesus, ele teve aqui a opção de mudar as coisas, né? Seria um tempo oportuno Jesus vir e mudar isso, mas não, Jesus, ele continuou com o que já era estabelecido no Antigo Testamento. Então, a gente vê também que quando Judas, ele se matou, né, depois de entregar Jesus, e foi, então, selecionado para ser escolhido um outro apóstolo, a gente vê que tinham mulheres muito mais capacitadas do que homens, né? A gente tinha um exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Era uma mulher completamente de fé, piedosa, humilde, obediente a Deus, corajosa, né? Não abandonou seu filho, passou o que passou, e também não foi escolhida, né? Tinha outras mulheres capacitadas, mas foi escolhido Matias, né? Para completar aí os 12. Então a gente vê que isso não foi mudado. E aí vocês podem falar, né? Tem pessoas que falam, mas então é só suposição, vamos para a Bíblia. E aí a gente vê em 1 Timóteo 2, 11, 15, onde está escrito assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, nesse texto, a gente vê Paulo, né, nos trazendo uma proibição, e essa proibição era de que a mulher não poderia exercer autoridade sobre os homens. Então, aqui Paulo vem nos dizer que a mulher não poderia exercer sobre os homens uma autoridade, uma liderança. E ele nos diz, em seguida, após ele mandar as mulheres ficarem em silêncio na igreja, ele nos fala o porquê. E ele vem dizendo aqui, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão, né, que foi iludido, mas sim Eva que foi enganada. Então, Paulo nos traz um porquê, né? A gente vê aqui que lá no início, pelo fato de Eva ter desobedecido, não ter sido submissa, né? Ela não respeitou a ordem e ela tomou a frente de seu marido. Talvez se Eva tivesse falado não, após a serpente estar falando com Eva, ela ter falado não, eu vou primeiro até o meu marido, eu vou ver, vou conversar com ele. Mas não, ela decidiu tomar a iniciativa. E aqui foi o primeiro ato de insubmissão, de desobediência por parte de Eva. Então ela foi lá, comeu do fruto e ainda foi lá para dar para o seu marido. Então a gente vê que isso já foi desde o início. E pela falta de obediência e insubmissão de Eva,
aconteceu o que aconteceu e toda a humanidade hoje está em pecado, né? E que tipo seria isso que Paulo está dizendo de autoridade, né? De a mulher falar com autoridade sobre os homens? Por que a mulher deve ficar em silêncio? E aí ele continua aqui no capítulo 3, verso 1, né? Ele vem falando: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E aí ele vai continuando. Então a gente vê que, ao continuar, Paulo, ele vem falar de pessoas que cuida da igreja, que exerce um tipo de liderança na igreja, e a gente não vê ele falando de bispa, a gente vê ele falando sobre homens, né? Que o bispo deve ter uma mulher só. Então, se ele desse margem para que uma mulher pudesse exercer liderança, um pastorado, ou ser bispa, ele teria aqui também falado, e a mulher que tenha um homem só. Mas não, a gente vê as ordenanças de Paulo sendo feitas apenas para homens, e isso é muito claro. E é engraçado também, que eu quero dar um exemplo muito rápido aqui para terminar, para não ficar muito longo. É tão simples, porque assim, gente, a gente vê, vamos colocar uma mulher como sendo pastora de uma igreja. Como que pode ela ser pastora na sua igreja, ela exercer liderança sobre o seu marido, né? Vamos colocar aqui seu marido indo até a igreja, congregando na igreja da sua mulher que é pastora. Então, ela sendo líder espiritual do seu marido na igreja, e em casa ela é submissa ao seu marido? Não tem como, não tem lógica, né? Não faz sentido. Deus, ele nos dá uma analogia na Bíblia de que Cristo de que o marido, de que o homem, ele tem o papel de Cristo com a mulher, né? De que ele é o cabeça e de que a mulher é como se fosse a igreja, né? Então a gente tem essa analogia, isso aqui é uma verdade, né? A gente tem que seguir essa analogia. Quando a gente quer colocar a mulher acima do homem, no papel de liderança, é a mesma coisa que a gente dizer que a igreja, ela está acima de Cristo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É por isso que não existe pastorado feminino, não é bíblico. Amém? Acho que eu me estendi um pouquinho, mas foi para explicar aí. Vocês querem acrescentar? Se estendeu só um pouquinho só, mas eu acho que o tema Mas depende, merecia uma boa explicação. É isso mesmo. Se alguém quer uma pastora na sua igreja, chama a Jaqueline aí, ela é candidata ao pastorado, tá? Vamos lá, Guilherme. Eu não ia falar isso, mas já aproveitando o gancho do texto que a Jaqueline pegou, né? O que a gente pode dizer, então, sobre pastores solteiros? Pode ou não pode? Até o texto que ela leu de Paulo, né? Quando ele fala para Timóteo as recomendações para o episcopado, tem que ser casado, pode ser solteiro. Diz aí. Amém, Ismael. Essa é a pergunta que eu vou responder agora, tá? Se biblicamente é possível exercer o ministério pastoral e ser vocacionado sendo solteiro. A resposta é bem simples: sim, é possível. E isso não causa nenhum conflito com as Escrituras, até mesmo porque não há nenhuma recomendação, ou aliás, não há nenhum mandamento com relação a essa questão, né? A Jaqueline citou o texto que eu ia ler, mas vamos voltar para o texto de 1 Timóteo 3,17. 3:1 ao 7. Diz assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário,
É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A palavra episcopado, ela significa supervisor e identifica os homens que são responsáveis por conduzir a igreja, ou liderar, exercer um papel de liderança, né? E o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que almejam essa posição é necessário, e esse é necessário, ele vem do grego dei, né? Que ele implica ou ele expressa a ideia de uma absoluta necessidade, ou seja, é inegociável, isso nós não negociamos. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, não tenha nenhuma acusação contra ele, não haja nenhuma culpa sobre ele, e entra no ponto que nós queremos chegar: esposo de uma só mulher. Literalmente no grego, isso daqui significa homem de uma única mulher, e não se trata de um comentário sobre casamento ou divórcio, não está ligado ao estado civil, mas sobre a pureza moral e sexual. Trata-se, caso o bispo seja casado, ou o líder seja casado, de dedicar-se totalmente à sua esposa, tanto na vida prática como em pensamentos. Se Paulo tivesse a intenção, nessa recomendação, de desqualificar os solteiros para o episcopado, ele mesmo estaria se desqualificando, porque Paulo era solteiro. Houve um comentário em outras lives, em uma outra live, né, em que ficou suposto que Paulo ele havia sido abandonado por sua esposa ou havia se divorciado. Bom, eu rejeito essa ideia, né, com base simplesmente na suficiência das Escrituras. A Bíblia não nos disse isso, Paulo não deixou isso implícito, e não há nenhum meio de se chegar a essa conclusão. Então, não, Paulo não foi abandonado pela esposa e Paulo não era divorciado, ele era solteiro. No entanto que em 1 Coríntios 7, ele recomenda, né, engraçado, ao contrário das recomendações que nós vemos hoje em dia para os jovens se casar, ele recomenda que os jovens permaneçam solteiros, porque os solteiros, eles se dedicam em full time, plenamente a Deus, né? Ao contrário do que nós vemos hoje, e há exemplos na Bíblia de líderes e pastores solteiros. O próprio Senhor Jesus não era casado, o apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, entre outros também do Antigo Testamento. Então sim, o pastor ele pode ser solteiro. É claro que isso implica em algumas deficiências ministeriais, né? Por exemplo, suponhamos que haja um pastor solteiro, e ele precise aconselhar uma mulher casada. Ele não vai poder aconselhar essa mulher casada, a mulher estando na ausência de seu companheiro, né? E não poderá também fazer visitas a mulheres que não sejam casadas, desacompanhado de uma irmã ao seu lado. Então isso traz algumas deficiências, mas são coisas que podem ser resolvidas, É importante também deixar claro que esse pastor solteiro, ele pode ser jovem, mas não neófito. E o que é um neófito? É um novo convertido. Não pode ser alguém imaturo na fé, não pode ser alguém sem capacidade de ensinar. Ele precisa estar preparado, precisa de maturidade, não só para cargo de pastorado, o pastor, bispo, reverendo, não, até mesmo o diácono. Paulo também trata dos diáconos no texto de Timóteo. Então, não adianta ungir um diácono para deixar ele na porta olhando o carro. O diácono ele precisa estar capacitado para exercer o diaconato. Ele precisa de capacidade, para quê? Para ensinar. Se um diácono não tem capacidade para ensinar, não poderia exercer. Então são outras características, meus irmãos, tá? Eu acho que ser solteiro é a menos relevante no texto que nós lemos.
né, tem outros pontos mais importantes. Alguém quer agregar alguma coisa? Ismael? O nosso irmão Ismael está quase sendo ungido a pastor solteiro. Os irmãos que pensam que tem o dom do celibato aí, ó, já é um alívio, né? Vai poder ter sua igreja aí. Eliseu, você não precisa mais casar, hein, Eliseu? Pode ser pastor, solteiro. Tenha paz, Eliseu. Você tá bem, você estudou bastante, Eliseu, já pode, né? Ser alçado a pastor. Ai, ai. Vamos lá, então, para as próximas. Para quem está entrando aí ou quem entrou depois, a nossa live de hoje são perguntas já formuladas, mas que são perguntas que giram em torno de polêmicas dentro da igreja, ou polêmicas que rodam a igreja. Tá? Então, por isso que você vê alguns temas bem espinhosos ou algo do tipo. Tá? E você pode comentar aí nos comentários o que você achar das respostas também. Tá bom? Então, para continuar, vamos lá. Vamos para a segunda bateria aí. É progressivo, tá, irmãos? As perguntas vai ficando um pouquinho mais espinhosa, tá? Conforme vai andando aí. Tá baixo? Então vamos lá. Tá. Segunda pergunta aí pro Jeff. Né, Jeff? Pera aí, Jeff. Referente à possessão, né? Possessão demoníaca. Jeff, os crentes, Jeff, eles podem ser possessos por demônios? Se sim, explica aí pra gente por quê. E se não, como que a gente explica alguns casos aparentes aí na Bíblia, no caso de Judas, por exemplo, ou Pedro, né, que fala, arreda de mim, Satanás. Como é que a gente explica esses casos aí? Vamos lá, irmãos. Se crentes podem ser possessos por demônios, eu acredito que não, tá? E aí eu vou explicar o porquê lá da história de Judas. Um cristão não pode ser possesso por demônios, irmãos, porque ele agora é uma nova criatura e sendo morada do Espírito Santo, tá? E aí como a gente explica então o caso de Judas? Bom, se a gente observar toda a história de Judas, a gente vê que Judas ele era discípulo de Jesus, andava com Jesus, observou todos os milagres, né, tudo o que Jesus fez, mas mesmo assim Judas ele continuou com seu coração duro, ou seja, Judas estava no meio de todos os discípulos, mas era um cristão falso, né? A gente vê ali que quando Judas vai trair Jesus, ele foi de própria vontade, ninguém forçou ele a ir até os principais sacerdotes da época e vender Jesus. Então a gente vê que Judas, Satanás, a gente vê no texto que Satanás entrou em Judas, mas a gente também vê que Judas ele não era um verdadeiro cristão. A gente também precisa prestar atenção no fato de, a gente acredita sim na existência de Satanás e na existência dos demônios. Eles atuam hoje em dia de uma forma limitada, ou seja, Deus limita a forma como eles agem, tudo que eles vão fazer é de forma que Deus permite, então eles estão debaixo da vontade de Deus. Então a gente precisa entender que eles existem, mas no fato de eles possuírem pessoas cristãs e verdadeiros cristãos, isso de fato a gente não vê na Bíblia nenhum relato de um verdadeiro cristão sendo possesso por demônios, né? Então a minha resposta é absolutamente não é possível um crente ser possesso por demônios. O que a gente vê hoje aí em algumas igrejas são coisas de teatro, né? E a gente precisa ficar bem esperto com algumas coisas que a gente vê. Mas minha resposta é essa. Se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa. Para mim tá bom, né? Vamos lá. Prosseguindo aí para a próxima pergunta, tá? Para mim mesmo, né? No caso. Tô aqui, ó. Vamos lá, a pergunta que eu formulei aqui, que a gente formulou, né, é sobre o batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? O que evidencia esse batismo? Como eu sei se eu fui batizado ou não com o Espírito Santo? Né? Então a maior dúvida na igreja é se o batismo com o Espírito Santo ele é concedido na conversão ou se ele é concedido após a conversão, em algum momento futuro, como uma segunda bênção. Né?
Mas já de início eu quero dizer que o batismo ele é um ato realizado por Cristo Jesus e ele é concedido a todo aquele que crê e é no momento da conversão. Ele não se dá depois da conversão, né? Então, no momento que você é convertido, Cristo também te batiza com o Espírito Santo, tá? Se a gente for observar um texto para tratar disso, seria 1 Coríntios capítulo 12, tá? O verso 13, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 13, diz o seguinte: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado a beber de um só Espírito. No contexto, Paulo ele está falando sobre a diversidade de dons. Ele fala, existem muitos dons, os dons são diversos, né? Mas o Espírito que dá esses dons é o mesmo, é um só. Da mesma forma, a gente pode também dizer, ele continua dizendo, a gente também pode dizer que um corpo, ele é um só, mas ao mesmo tempo é composto por muitos membros. Lembrando que a igreja de Corinto, ela estava muito dividida. Cada um tinha um dom e cada um queria esbanjar ali a sua espiritualidade, né? Então, ele diz, o corpo de Cristo, ele é composto por diversos membros e a cada membro é dado um dom. Igualmente a todos? Não, né? E quem é esse corpo? Que corpo é esse que ele se refere? Ele diz aqui que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E depois disso, Paulo ele diz então que neste corpo nós todos fomos batizados, né? Nós somos batizados em um só Espírito. Que Espírito? O mesmo Espírito que dá os dons. Então, se nós observarmos que Paulo está tentando trazer a imagem de que o mesmo Espírito que dá os dons é o mesmo Espírito com o qual nós fomos batizados em um só batismo em que sentido? Em um corpo, junto com Cristo nós somos batizados, tá? Então parece que Paulo está afirmando que na nossa união como membros do corpo de Cristo, nós somos então batizados. É aí que se dá o batismo, quando você se une aos membros para se agrupar e fazer parte do corpo de Cristo, tá? Mas então como que a gente explica, por exemplo, os casos de Atos dos Apóstolos, em que Lucas ele registra diversos batismos em momentos diferentes, e parece que são momentos posteriores à conversão. Só que se a gente for observar os textos de Atos, eles não são textos normativos, eles são textos descritivos. Se você não fazer essa distinção, muita coisa que você vê em Atos, você vai considerar que você tem que fazer aquilo, ou que aquilo acontece daquela forma. Por exemplo, que você só vai conseguir ser cheio do Espírito, por exemplo, se você ficar lá em Jerusalém, até ser cheio de poder. Isso aí não existe, né? Então, se você tomar os textos de Atos como um texto normativo e não descritivo, ou seja, não como um relato, né, você vai cair nessa armadilha, tá? Então você tem um caso de Paulo encontrando com os discípulos de João, eles são batizados. Você tem um caso, se eu não me engano, é de Cornélio, não lembro exatamente, que ele é batizado posteriormente também, depois começa a falar em línguas e tal. Então, a evidência, por que isso acontece em Atos? É porque o livro de Atos, ele é um marco para mostrar que o ministério do Espírito Santo de fato havia chegado e que ali iria se iniciar a promessa que Jesus disse que viria então, haveria de mandar o Consolador. Então ele manda o Consolador e como evidência disso, ele faz esses batismos em momentos diferentes. Mas de forma normativa, o texto normativo para dizer como que isso acontece é o texto de 1 Coríntios 12, 13. Tá? Então o ato do batismo, a evidência do batismo a evidência também, ela é acompanhada da conversão. Se você é um convertido, você é um batizado. Não importa se você tem dons, não importa se você fala em línguas ou não. É convertido, é batizado com o Espírito Santo. Quer acrescentar aí? Pode falar aí, se vocês quiserem. É engraçado como hoje em dia o batismo com o Espírito Santo ocorre em algumas igrejas, né? Eles separam um momento e dizem que naquele momento em específico ocorrerá o batismo, meio que condicionando o Espírito Santo a agir dentro vem dos aqui que você vai ser batizado agora, né? Receba, né? Tipo, Eu mesma já passei por isso, já numa igreja que eu congreguei. Foi
bem estranho, assim. Teve um momento lá que só foi para isso, agora você vai ser batizado, começa a falar em línguas agora. Aí todo mundo começava. Era engraçado que era na hora que eles queriam, né? Não na hora que o E Espírito tinha uma Santo menina queria. também lá, né, Jaque, que você falou que ela caiu possessa e levantou falando em Sim, línguas. também, né? Isso é verdade. É um forró da Isso bexiga, velho. cabe para o que o Jeff falou, né? Sobre um cristão poder ter demônio. A menina uma hora falava em língua, outra hora se manifestava. E no início eu ficava meio sem entender, eu não tinha muito conhecimento. Era no início da minha conversão e eu fiquei, meu Deus, mas como pode? Isso pode? Isso é de Deus, não é? E é isso mesmo, é o que acontece muito hoje. A língua dos anjos caídos, né? E eu ficava triste, porque eu pensava que eu não era de Deus, porque eu não falava, nunca falei em línguas. Eu falei, meu Deus, como assim? Menos eu, todo mundo. Ficava até triste, porque eu achava que eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não falava em línguas. E isso, muitos cristãos já passou por isso, tenho certeza. Né? Amém. Vamos lá para a próxima pergunta. É para Jaqueline, ainda no Ai, tema meu Deus. sobre as mulheres, né? Vamos lá. Jaque, se a mulher não pode ser pastora, isso não é bíblico e tal, as mulheres, elas podem pelo menos ser ordenadas para ensinar a igreja, elas podem ser pessoas ordenadas para cuidar da igreja no sentido dela ser uma oficial que ensina a igreja? Pode ou não pode? Se não pode, explica por quê. Se não pode, explica por quê. Ana profetizava, você tinha o caso de Débora, que era juíza, né? Você tinha mulheres que atuavam parecido com esses ministérios aí. Amém. É bom que essa pergunta, eu vou conseguir também pegar um gancho com o que eu já tinha falado, né? Só para lembrar aqui, irmãos, que eu não falei sobre Raquel, que era a pergunta que eu tinha, a minha primeira pergunta, né? A Raquel, ela realmente foi pastora de ovelhas, só que no literal, né? Ela cuidava realmente de ovelhas, animal, né? E no Antigo Testamento, ainda o ato de cuidar de ovelha não se referia com cuidar de uma igreja, com cuidar de pessoas. Naquele tempo era realmente cuidar de ovelha. Então esse argumento de Raquel era pastora para defender o pastorado feminino, ele é muito infundado com o que realmente está lá nas escrituras, né? As mulheres, por exemplo, a gente vê que não tinha mulher sacerdotisa, que é o mais próximo que a gente tem hoje na linguagem do Antigo Testamento para pastor nos dias de hoje, né? E sobre a liderança, se a mulher ela pode ficar responsável pelo ensino, né? Eu quero ler aqui com os irmãos 1 Coríntios 11, 4. Está escrito assim, ó: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda a mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. E como entender isso? Quero tentar explicar aqui de uma maneira clara. Aqui Paulo está dizendo de uma mulher que ora e profetiza em uma igreja, né? A gente vê que ele faz uma recomendação do véu, aqui o texto. Mas mesmo que seja uma recomendação do véu, a gente vê que Paulo diz que tem mulher que ora e profetiza na igreja, e aqui ele não repreende isso, muito pelo contrário. E quando a gente vai lá mais para frente, em 1 Coríntios 14, 33, 35, está escrito assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Como entender isso? Será que Paulo está se contradizendo? Que é o mesmo Paulo que uma hora fala que a mulher profetiza e ora na igreja, mais adiante ele fala que a mulher deve ficar calada, e é o mesmo Paulo que falou lá em 1 Timóteo, que é um texto que eu já li, dizendo que a mulher também deve ficar calada na igreja. Como entender isso? Bom, a gente tem que entender que o silêncio aqui que Paulo se refere da mulher não é um silêncio absoluto. O silêncio aqui é o mesmo lá de 1 Timóteo 2,11, e é o exercício do não falar
Desculpa, calma aí. E não é o exercício público do ensino autoritativo. Buguei tudo aqui, irmãos. Então, é isso que Paulo está dizendo. As mulheres, elas podem falar, as mulheres, elas podem pregar, as mulheres, elas podem orar. Além disso, foi o próprio Jesus que disse, né? Ide pregar o evangelho para toda criatura, e isso está incumbido para todos os cristãos, tanto homem como mulheres, tá? Isso não é só para os homens. A mulher, ela tem o seu papel na obra. A gente vê mulheres, como a própria pergunta diz, como Ana, que profetizava, como Débora. A gente tem que ver que Débora, ela era juíza, mas era civil. Então, não é proibido que a mulher ela exerça um cargo de autoridade na área profissional, né? Hoje em dia, muitas mulheres são mais capacitadas, até mesmo na área profissional, que exercem liderança muito mais do que os homens. E não é proibido na área profissional. Isso aqui é designado para a igreja de Deus. Existem uma ordem, tá? Então, a mulher ela não pode exercer cargo de liderança, aquele ordenado, né? Aquele que a mulher é ungida, a bispa, a pastora, que exerça um cargo de autoridade sobre os homens na igreja. Mas a mulher, ela pode pregar, a mulher, ela pode falar, pode orar, a mulher, ela tem seu espaço, e a gente vê Priscila, quando Paulo, ele vai terminar ou começar suas cartas, a gente vê que ele direto fala, inclui o nome de muitas mulheres. Priscila é muito citada, acho que Febe, né? Então, a gente vê que mulheres, elas tinham um espaço muito grande, que elas trabalhavam arduamente na obra do Senhor. Então, a mulher, ela tem esse espaço, que deve ficar claro. A mulher, ela deve falar, ela deve pregar, deve trabalhar na obra do Senhor. Mas a mulher, ela não pode exercer papel de liderança ordenado, ela não tem esse ofício, ela não pode. Deus, ele determinou dessa forma, e a gente tem que entender, né? A gente não pode querer que as coisas sejam do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus. Amém? Acho que é isso, né? E também, só para concluir, as pessoas usam muito o texto de Gálatas 3:28, né? Que é o texto que fala que Deus chamou, que não há mais escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres. É um texto muito usado para defender isso, mas a gente tem que entender que esse texto de Gálatas se refere à salvação, tá, meus irmãos? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é que a gente vê Jesus sendo igualmente ao Pai, quando ele vem, se encarna, se torna homem, ele acaba, como diz lá em Efésios, né, sendo submisso, assumindo um papel de submissão, o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, cabe a nós esse exemplo de Cristo, né? Amém? Ficou claro? Querem acrescentar? Não. Amém. Vamos então. lá, ficou bem claro. Nessa alçada de mulheres aí, eu nem... Vamos lá, Guilherme, vamos para a última pergunta aí da segunda rodada. A terceira rodada vai ser bem espinhoso, hein? Fica aí. O negócio vai ser... Essa daqui já vai Estamos guardando o melhor para o final, hein? O melhor para o final, né? Vamos lá, Guilherme, a respeito... eu acho que essa é uma das maiores polêmicas hoje na igreja, sobre dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, Guilherme, são para hoje? São mandamentos para a igreja? O que você tem a dizer aí sobre isso? Bom, embora o Novo Testamento não nos coloque debaixo de uma ordem explícita, ou seja, um mandamento, né, com relação aos dízimos e ofertas, o Novo Testamento também em nenhum momento nos isenta de o observar. Muito pelo contrário, tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, em determinados momentos, o reafirmaram, ainda que de maneira implícita. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, tá? O primeiro texto se encontra em Marcos 12, 41 ao 44. Presta atenção. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou
2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Esse episódio aqui, ele é interessante porque o Senhor Jesus, ele se assenta diante ou em frente o local de coleta, o local onde eram depositados as ofertas e os donativos ao templo. E ele observava como, e não o que ou quanto o povo lançava ali. O texto ainda nos mostra a condição financeira dos ofertantes. Haviam ricos e pobres, e a enorme diferença da quantia ofertada por esses 2 grupos. Porém, o que chama a atenção do Senhor não é a quantidade, não é a quantia, mas o como, a intenção, a origem da oferta. O que chama a atenção de Jesus é a generosidade. A viúva pobre, ela não se sobressaiu por conta de sua quantia ofertada, mas por sua disposição de coração, pois ela ofertou cerca de menos de 1 centavo, é muito pouco, a gente não tem noção, e essa quantia era tudo o que ela tinha. Então, aqui no texto, o Senhor Jesus estava observando a coleta de ofertas e dízimos, ou donativos ao templo, e ele não, em nenhum momento, deixou de reconhecer aquilo como legítimo, ou ilegitimou essa ação. Outro texto que eu quero ler, se encontra em 1 Coríntios 16:2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Aqui, Paulo, ele exorta a igreja a contribuir proporcional à sua propriedade ou renda. Em 2 Coríntios 9, que é um texto também muito conhecido, Paulo, ele diz o seguinte: e isto afirmo no versículo 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui também trata da intenção. Então nós vemos 2 diretrizes: a proporção do que deve ser ofertado e a intenção do coração que oferta. Eu entendo que o termo dízimo, ele é um termo legalista. Eu entendo que isso possa causar um certo conflito com alguns irmãos. Se vocês têm dificuldades para dizimar, porque o nome é dízimo, oferte. E cabe ressaltar que a oferta, ela normalmente é generosa. Então, deixa de ser proporcional e passa a ser sacrificial. Então, se você tem dificuldades em dar proporcional e prefere ofertar, deixando de utilizar o termo dízimo, você deve ofertar de modo sacrificial. Isso deve te custar algo, mas você não deve dar isso contrito, triste, intimidado, mas com alegria. E eu acredito que essas duas
esses dois conceitos que Paulo apresenta em 1 Coríntios e em 2 Coríntios, embora ele não utilize o termo dízimo, proporcionalidade e intenção trata dessa questão, mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa. Irmãos, eu falei uma vez isso para o pastor Wellington, quando ele foi lá na minha casa fazer a visita pastoral. Eu via o dízimo com os olhos de quem dá 10%, mas após alguns tropeços na caminhada cristã, e após reconhecer o que o Senhor faz por mim, eu passei a ver o dízimo como alguém que recebe 90% do Senhor. Eu que recebo os 90%, porque tudo é dele. E eu até confesso aqui ao vivo, que por conta dessa questão do casamento e organizando a casa, eu fiquei uns 3 meses sem dizimar. Peço até perdão para a igreja Remidu, por conta dessa questão. Só que é caro, casar é caro e eu só estou com tênis no pé porque eu já tinha comprado antes de casar. Mas é isso aí, alguém quer agregar alguma coisa? Eu não estava aqui eu pensei agora nisso, mas se vocês quiserem comentar também, não precisa ser especificamente o Guilherme, mas se ele quiser comentar, amém. Tem irmãos que deixam de contribuir com o dízimo, oferta ou a parte generosa, porque ele sabe que o seu pastor ou a sua congregação está passando a mão ali no dízimo, está tirando o dízimo do seu propósito, né? Ou seja, ele está roubando o dízimo, os líderes da igreja. O que vocês acham aí? Deve continuar ainda assim dando dízimo ou não, mesmo nesses casos que se tem até a constatação de que de fato está havendo esse roubo aí por parte da liderança? Olha, eu acho, uma opinião bem breve, que a pessoa não deve nem ficar nessa igreja. Se a liderança está roubando, o que ela está fazendo lá? Porque se está roubando, imagine o que não se prega, imagine a vida dessa pessoa. Um pastor que não é exemplo, um pastor que é doente em seu pecado, ele tem uma igreja doente. Então, acho que primeiro que essa pessoa não deve nem continuar numa igreja dessa. Ela deve ir para uma igreja bíblica, onde tem líderes que realmente levam a sério, né, as coisas de Deus, e daí começar a entregar seu dízimo numa igreja séria e bíblica. Essa é a minha opinião. Qualquer coisa eu recomendo que esses irmãos que estão nessas igrejas procurem uma igreja honesta. Tem a Universal, temos a Plenitude do Trono de Deus. Estou brincando, viu? Irmãos, eu também penso do mesmo modo que a Jaqueline, você sair dessa igreja e procurar uma igreja bíblica, e também você denunciar esse pastor, né? Porque aí ele está cometendo um crime, né? Ele está enganando as pessoas, aí um crime de estelionatário, e então você denuncia ele e que ele seja preso, porque aí ele está roubando, né? Está usando ali a fé de uma forma para enganar as pessoas e ele usar o dinheiro como para o seu próprio bem ali, para comprar outras coisas. Então, como a Jaqueline falou, saia dessa igreja e também denuncie esse pastor. É isso aí. Não faz. O Jeff falou que você pode comprar arma. Não pega uma arma e vai matar seu pastor, não, viu? Não precisa matar ele, não. Só denunciar ele e tá bom. Tá de bom tamanho. Vamos lá para a última rodada. Cada um vai ter uma pergunta aqui, tá? E essas aqui são as mais difíceis, assim, de ser explicada. Tá? Mas a gente vai tentar até remir um pouco o tempo aqui, se for possível. Vamos lá, Jeff. O que você pode dizer sobre os profetas da atualidade? Aqueles ex que te digo, Jeff, eis que te digo que você vai casar com a Jenny e você casa. O que você pode dizer aí sobre esse tipo de profetas aí? Bom, irmãos, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender se existem profetas hoje, né? Eu acredito que sim, mas vou explicar o meu ponto de vista, tá? No sentido, profetas, né? A gente precisa ver como eram os profetas lá no Antigo Testamento, né? A gente vê que eram homens levantados por Deus, e esses homens, eles iriam pregar ali aquilo que Deus ordenasse para eles. Então, na maioria, eram homens que se levantavam ali na nação de Israel, pregando e chamando as pessoas para o arrependimento, dizendo, olha, se arrependem, porque Deus irá vir com juízo. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, isso e isso. Então, a gente vê que, na maioria dos casos, são homens que pregam a mensagem para que haja o arrependimento do povo.
Só que, hoje em dia, o que a gente vê, se fosse como antigamente, tudo bem. Só que, como hoje a gente vê que alguns profetas, eles não usam desse modo como era no Antigo Testamento. Eles não se levantam e pregam a mensagem de arrependimento para a igreja. Alguns poucos profetas, alguns poucos homens de Deus que se levantam e pregam a mensagem, o verdadeiro evangelho, dizendo para as pessoas se arrependerem, porque se não se arrependerem, sim, irá vir o juízo de Deus. Mas o que a gente vê hoje são homens que se dizem profetas e não pregam o verdadeiro evangelho, e aí saem por aí dizendo sobre visões, sobre ver anjo voando na igreja, e é engraçado que a maioria das profecias que eles dizem para o povo são profecias boas, né? São profecias que vai dizer que a pessoa vai ter um bom emprego, vai ter uma boa casa. Bom, só que se você quiser ter um bom emprego e uma casa, basta você estudar e trabalhar, né? Mas vamos lá, alguns profetas eles vão dizer que tem uma visão ali de Deus, que Deus deu uma visão para eles. E, irmãos, de uma certa forma, eu não posso pensar que Deus não age assim. Se Deus quiser te dar uma visão, claro que Ele vai te dar, mas isso não é algo como uma regra para a igreja, isso é uma exceção, tá? E aí, às vezes, as pessoas correm atrás desses profetas para saber o que Deus quer para a vida delas. Irmãos, só que Deus é bem claro, Deus deixou as Escrituras para nós, e nós também, para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, você basta analisar as circunstâncias, né? Você usar do seu bom senso, e também observar as Escrituras. Nas Escrituras você vai observar tudo o que Deus quer que você faça e tudo o que você deve deixar de fazer. Então, você ficar correndo atrás de homens, de mulheres aí para adivinhar o seu futuro, você tome cuidado e veja se você realmente é um cristão. E se você tem lido a Bíblia, né? É isso. Irmãos, não foi combinado nada aqui, tá? Se eu soubesse que o Jeff falaria isso, eu teria repreendido ele, no que estou brincando, tá? Mas, quer agregar alguma coisa? Então, pelo que eu entendi, Jeff, os profetas que existem na atualidade são ministros do Evangelho. Isso. Se eles, por exemplo, se eles querem agregar o cargo de profetas, que pelo menos fossem como no Antigo Testamento, né? Que se levantavam e pregavam a mensagem de arrependimento. Mas o que a gente vê hoje não é isso, né? São homens aí que distorcem o Evangelho. Né? Você valida essas revelações? Você acredita que elas são válidas, que Deus pode continuar? Bom, eu acredito que Deus pode usar uma pessoa para que ela teve uma visão com você ou algo do tipo. Por exemplo, existe uma história que até o Billy Graham conta essa história. Ele diz que aconteceu um naufrágio com um barco e nesse barco existiam só cristãos, né? Nesse barco. E aí eles ficaram encalhados na ilha e pensando se eles ficavam na beira do mar ou se eles iam entrar para a ilha. E aí até que chegou a noite, uma desses cristãos teve uma revelação, um sonho, né? Ela disse que Deus deu esse sonho para ela, e Deus disse para eles ficarem lá na praia, que no outro dia chegaria um barco para resgatar eles. E assim foi. No outro dia, ela contou isso para os irmãos, no outro dia chegou o barco e resgatou os irmãos. Então, existem casos que Deus age de forma que te dá uma visão para você saber alguma coisa, mas isso não é regra, são exceções, né? São mais impressões, no sentido de nortear algumas ações, Isso. Instruir com relação a algo. Isso. Né? Não é algo corriqueiro, mas excepcional, extraordinário. Isso mesmo. Acontece em um caso de extrema necessidade. Isso. Sendo assim, eu também concordo com você também. Mas não no sentido de uma revelação, no sentido de trazer algo novo para a igreja como fundamento da fé, alicerce da fé, não nesse sentido. Não, nesse sentido não. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do Jeff. Quer falar, profeta? Não? Você também tinha os testes dos profetas, né, no Antigo Testamento, quando
Deus vai falar com Moisés e com o povo, ele vai falar, como é que eu vou saber se a profecia de fato é de Deus? Ele fala, o teste bem simples é o seguinte, se o que o profeta falou, se ele falou a minha palavra e ela se cumprir, né, sendo palavra de Deus mesmo, ele é profeta de Deus. Se ele não se cumprir, é falso profeta. Era assim que funcionava, né? Então você tem a palavra de Deus, você tem as escrituras, se ele fala o que não está nas escrituras né, e não se cumpre o que está nas escrituras, é falso profeta. É engraçado que lá no Novo contam que se ele fosse um falso profeta, né, não se cumprisse aquele que ele falou, ele era apedrejado, né? Tinha que ser apedrejado, o falso profeta. Então, se a gente fosse usar hoje disso, né, muitos aí seriam apedrejados. Ia fazer um paredão na igreja, né? Vamos lá. A próxima pergunta aqui é sobre desigrejados. O que a gente pode dizer sobre desigrejados? Se eles podem ser considerados irmãos em Cristo, ou se eu posso ser um desigrejado. Então vamos lá. O primeiro motivo que leva as pessoas a serem desigrejadas, a optarem por isso, é um movimento recente, não é antigo, tá? É por causa da decepção com as congregações. Então, primeiramente, ela não acha um motivo bíblico para isso. Ela acha alguma decepção que ela teve com a igreja, com a instituição, por causa da roubalheira, porque o pastor só quer saber de dízimo, a igreja só quer saber tirar o escorpião do bolso dos membros e tal. Geralmente é isso, né? Mas, se nós formos observar bem, né, você pode ser um cristão sozinho, você pode se dizer, por exemplo, eu sou igreja sozinho? Não, obviamente que não. Se a gente for ver até mesmo em 1 Coríntios 12, no versículo 20 e 21, Paulo diz o seguinte, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo, não podendo os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de ti. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Então, se nós observarmos, Paulo ele está falando sobre a unidade da igreja, a importância da igreja ela ser unida, porque havia muita divisão mesmo na igreja de Corinto. Então, você não pode ser igreja sozinho. Por quê? O membro sozinho ele não faz nada. Você não pode ser uma mão andante sozinho. Isso aí não existe, né? Ou você não pode ser um pé que anda sozinho. Você precisa estar ligado a um corpo. E o corpo ele é composto por muitos membros, cada um com a sua função, cada um com a sua particularidade, né? E esse corpo é chamado de igreja, mas não a instituição em si. O grande problema é que as pessoas que fazem parte desse corpo, a maioria estão ligadas às instituições. Então você não pode viver um cristianismo individualizado. Não quero porque negócio de templo, Jesus falou que nós somos o templo, não precisa mais de pedra, realmente não precisa. O problema é que aonde você vai conseguir congregar com pessoas, aonde você vai conseguir fazer reuniões com as pessoas, se aonde acontece é justamente nos templos. Então eu acho que também é um orgulho muito grande você dizer que todo mundo está errado e você é o certo, que só você é a igreja e o resto automaticamente não é, né? É o sentimento que fica. Então, se nós observarmos, as pessoas também levantam outras objeções, mas Jesus ele nunca fundou um templo com as crenças dele, porque ele falou muita coisa que era contrária ao que era pregado nos templos, e ele não construiu um templo. Só que se nós observarmos, Jesus nunca também cultua sozinho. Jesus nunca faz as suas reuniões solitariamente. Ele ora sozinho, né? Ele medita sozinho, mas as suas reuniões ele não faz sozinho. Ele sempre tem discípulos, ele sempre tem pessoas com eles. Então, se você conseguir atingir essas condições, beleza. Mas o problema é que nós não conseguimos fazer isso, né? E do mesmo jeito que você também vai encontrar decepções em instituições, você vai encontrar também grupos particulares. É o caso de Jesus também. No seu próprio grupo particular, um traiu ele. Então, a gente tem exemplos disso também. Então, a instituição em si, ela não é perfeita, né, porque ela é composta por pessoas, né, mas você tem que também saber viver em harmonia com seus irmãos, suportar uns aos outros. Se a gente for observar Hebreus, ele vai nos dizer para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Então, nós devemos congregar sim, nós devemos
participar junto dos sacramentos, e essas coisas são sempre realizadas em um templo, né? O que você tem que fazer é encontrar uma igreja que seja saudável, que seja bíblica, e permanecer nela, por maiores que sejam os problemas que você possa ter nesse local. Amém. Quer comentar aí? Não? O desigrejado não quer comentar, não? Não? Tá, amém. Então. Vamos lá. Próxima pergunta vai para Jaqueline. Jaqueline, e vai até emendar nessa desigrejados, né? Jesus, a gente vive um embate, né? Jesus e religião. Alguém diz, Jesus nunca pregou religião, eu quero Jesus, não quero religião. Como é que funciona? Jesus odeia a religião? Jesus tem aversão à religião? Ou ele tem empatia com ela? Vamos lá. Meu Deus, se eu não souber responder aí direito, vocês me ajudam, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Jesus odeia a religião. A gente vê muitas frases, né? Essas frases de efeito. É porque eu sigo Jesus, eu não sigo religião, como você mesmo já falou, né? E vamos entender primeiro o que é religião. A religião, ela vem do latim, né? Da palavra religar, que tem a ideia de ligar as pessoas a Deus, né? E aí vem a religião falando como você deve fazer isso. A religião também é um conjunto de regras, de normas, atividades, ato que as pessoas fazem com o objetivo de chegar até Deus, né? E o que Jesus odeia, na verdade, meus irmãos, não é a religião, mas sim a falsa religião. E a gente vê exemplos disso na Bíblia, né? A gente vê em Mateus 23:1 o exemplo dos escribas e dos fariseus, na qual Jesus começa a exortá-los, né? A refutar os fariseus. Ele até diz aqui, deixa eu ler só o inicinho. Então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Jesus mesmo diz que os discípulos poderiam até fazer o que os fariseus falavam, né? Porque os fariseus, eles se baseavam nos mandamentos que Deus deu a Moisés, na lei, né? Só que o problema é que eles acrescentaram muitas coisas a mais, né? Então, eles até entendiam muito bem, né, da palavra, dos mandamentos, da lei, eles entendiam muito bem, só que eles acabavam interpretando do jeito deles e acrescentando muitas coisas. E eles falavam muitas coisas que eles mesmos não faziam. Tanto é que no decorrer do texto, Jesus fala que eles colocavam fardos pesados, né, nos ombros das pessoas, que nem mesmo eles carregavam. Então, era isso que Jesus odiava, o falso ensino, né? As falsas religiões, na verdade, elas falam em nome de Deus, usam o nome de Deus, mas acabam afastando as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, né? E a religião, então, que Jesus odiou foi justamente o judaísmo legalista e farisaico de sua época, né? Por se tratar de uma distorção da religião que Deus havia revelado lá no Antigo Testamento. E meus irmãos, a gente não deve ignorar o fato do próprio exemplo de Jesus, tá? Jesus, ele seguiu a religião do Antigo Testamento que Deus deu a Israel. Como assim? Ele observava, tanto é que Jesus, ele não se submeteu só às ordenanças religiosas, né, sobre a qual ele nasceu, como ele foi incisivo ao praticar, né? Ele foi circuncidado, Jesus,
Jesus ele foi batizado através de João Batista. Jesus ele ia para o templo, ele frequentava o templo, né, nas festas religiosas. Jesus participava da festa da Páscoa. Jesus orou, Jesus deu esmolas, Jesus pagou impostos do templo, e tantas outras coisas que Jesus seguiu, né? O cristianismo ele é uma religião. A gente observa práticas. Tanto é que depois, quando Jesus teve a ascensão, os apóstolos eles também seguiam um conjunto de regras, de normas. Eles também oravam, eles também se ajuntavam, faziam suas reuniões, eles faziam aquilo que o próprio Jesus fez e eles mesmo deu continuidade, né? Então a gente deve tomar cuidado ao falar que Jesus odeia a religião. Na verdade não, Jesus ele fez parte também de uma religião, né? Só que a gente deve tomar cuidado e observar qual é a verdadeira religião, que é o cristianismo bíblico. Só existe uma única religião, tá? Então essa ideia de que todas as religiões pregam a Deus e levam até Deus é mentira, tá? O próprio Deus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele era um dos caminhos, mas ele disse que ele era o caminho. Ele disse que ele era a verdade e a vida. Então é só por meio de Jesus Cristo, é por meio do cristianismo bíblico. Então tome cuidado com essas frases de efeito, tá? Que tanto se pregam por aí. Amém? Querem acrescentar aí? Eu diria que a religião que Jesus odiou foi o judaísmo legalista e farisaico da época, né? Que era uma reversão, uma distorção da lei, da religião dada por Deus e tão batalhada pelos profetas do Antigo Testamento, né? Então era a distorção da verdadeira religião que Jesus odiava, né? Então podemos colocar como distorção da verdadeira religião tudo aquilo que não é cristianismo também dentro desse escopo, porque querendo ou não distorce aquilo que Deus deu. O cristianismo foi dado por Deus, o evangelho foi dado por Deus. Então tudo aquilo que é uma distorção ou que foge do escopo do evangelho está dentro, digamos que da desaprovação. Alguns consideram uma palavra ódio muito forte, né? Do ódio de Deus, porque o ódio de Deus não é como o ódio humano, né, movido por sentimentos egoístas. Alguém quer agregar alguma coisa? O Mael tá. Vamos lá. Coçando a nuca. Não. Tá. Quem quer se aprofundar um pouco sobre isso também, não especificamente nesse tema, mas entender o porquê que Jesus e religião convergem muito bem, assista aí no YouTube uma série sobre cosmovisão, do Heber Campos Júnior. Tá? É só você acessar aí e faz uma bateria na sua casa aí na quarentena e assiste essa série. Você vai entender um pouquinho também sobre o porquê que não existe nenhuma contradição e porquê que isso é tão natural, né? Jesus e religião. Tá? Vamos lá, vamos para a última pergunta de hoje. É bem polêmica aqui. Vai para o Guilherme. Irmão Guilherme, sobre os movimentos carismáticos que nós vemos hoje na atualidade, principalmente a gente vê muito em igreja neopentecostais, algumas pentecostais, aqueles famosos reteté, sair, pular no meio da igreja, né? Essas experiências espirituais, aí ditas espirituais, o que o senhor pode dizer para nós aí sobre isso? O pastor mandou ver aqui, falou assim, manda ver. Então tem um aval dele aqui, estou brincando, tá? Vamos lá. Alguns usam o texto de 2 Coríntios 3,17, que diz, pois aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, né? Eu citaria para essa pessoa Gálatas 5,13, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, né? Então vamos lá, Deus ele é trino, a natureza de Deus é trina, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E se existe um personagem nas Escrituras que vem sendo esquecido, mal interpretado, desonrado, envergonhado, blasfemado, esse personagem é o Espírito Santo. É lamentável o que fizeram com o Espírito Santo nestes 2 últimos séculos, um absurdo.
E o absurdo está em sua origem, né? Todos esses pontos que eu citei agora, desonra, blasfêmia, né? Mal interpretado, todos esses pontos, eles têm origem na ignorância, na falta de conhecimento bíblico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece o Espírito Santo? Mas não o Espírito Santo como te foi apresentado. Eu vou mais a fundo. Eu quero dizer não apenas sobre o seu nome, mas sobre a sua obra. Você sabe qual é a obra do Espírito Santo? A natureza de seu caráter, seu ministério, a causa dele ter sido enviado. Você o conhece? A visão, a caricatura que nós temos hoje do Espírito Santo, de forma predominante, tem em sua totalidade origem na igreja carismática. O modo como conhecemos a pessoa e a obra do Espírito Santo atualmente tem sido formulada, disseminada e apresentada pelo movimento carismático dos 2 últimos séculos. E o porquê disso? Porque vocês já notaram a facilidade com a qual uma igreja carismática é aberta? É muito rápido, é muito fácil. Na verdade, não tem nada de burocrático em abrir uma igreja, né? Mas tem esse ministério de todas as coisas. Ministério Aviva, Deus é fogo, poder de Deus, bola de fogo, tem de tudo, né? Eles se propagam, eles se multiplicam com muita facilidade, o que não é o mesmo na igreja ortodoxa, na igreja reformada. Então, grande parte do que nós conhecemos hoje por obra do Espírito Santo e Espírito Santo tem sido formulado por essas igrejas por causa da quantidade, da predominância, da geografia com a qual eles têm em sua totalidade dominado, por assim dizer, né? Mas, infelizmente, e eu digo isso com todo respeito aos pentecostais e carismáticos, de respeito, tradicionais, né? Porque eu sei que muito do pentecostalismo que nós vemos hoje, do movimento carismático, é novo, não é tradicional, não é antigo. Então, com respeito aos irmãos sinceros e verdadeiros, eu quero dizer que essa visão patética, deficiente e blasfemas, como nós vemos hoje, não possui em nada base bíblica para sua prática e em sua origem. Temos unção do riso, cair no poder, entrar no manto, êxtase, transes, pular no espírito, rodar, sapatear. Nunca houve e nunca haverá contrapartida bíblica ou reconhecimento apostólico para tais práticas. 1 Coríntios 14, 33 diz: porque Deus não é de confusão e sim de paz. Em outras traduções, Deus não é um Deus de desordem. Versículo 40: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A casa de Deus não é um lugar de bagunça, não é um lugar para você pular, para você se sentir alegre. E até mesmo diz: eu não vou em determinada igreja porque eu não me sinto bem lá. Não é para você se sentir bem na igreja. O culto não é para agradar você, mas para agradar a Deus. Não é você quem deve se satisfazer, mas é Deus quem deve se satisfazer com o culto que você presta. Então, meus irmãos, para finalizar, eu não poderia deixar de concluir dizendo, para todos os nossos irmãos tradicionais de respeito, né? E para aqueles que praticam tais coisas, concluo dizendo o que Deus disse a Agostinho: toma e lê, abra a sua Bíblia. Nunca ninguém chegou para mim para dizer que essas práticas elas eram reprovadas por Deus. Eu já frequentei igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, igrejas que abraçam esses movimentos, igreja em que o culto todo tem alguém rodando, parece um peão, Beyblade.
Eu já fui de igrejas assim. Nunca ninguém chegou para mim e disse: eu cheguei ao conhecimento da verdade trabalhando, labutando, indo atrás. Vocês têm ferramentas, vocês têm internet, vocês têm acesso à informação. Utilize essas ferramentas que Deus proveu para o seu povo neste tempo, para acessar o conhecimento. Quantos PDFs, quantos livros disponíveis de forma gratuita, não é, Ismael? Então utilize essas ferramentas, irmãos. E se você está numa igreja que pratica tais coisas, converse com o seu pastor. Eu encorajo você a fazer isso, porque talvez o seu pastor também não teve alguém que dissesse para ele que isso era errado. Converse com o seu pastor, converse com os irmãos. Também não saia denigrindo a imagem da igreja na onde você está. Primeiro tente resolver tudo, conversar. O diálogo resolve muitas coisas. E se você considerar, ou se você perceber que não haverá mudança, procure uma igreja que tenha como prioridade a Bíblia. Procure uma igreja bíblica. Eu acho que foi o Paul Washer que disse, né? Não procure uma igreja mais próximo de você, mas uma igreja mais próximo das Escrituras. Amém? Vocês querem? Amém. Só quero acrescentar aqui, né, que até é mesmo uma pergunta que saiu aqui nos comentários. Não posso então me sentir alegre na casa do Senhor? Não pode se sentir alegre na casa do Senhor? Ivonice, nossa irmã, eu vou te responder com relação a isso, tá? A sua alegria, ela deve ser em um pressuposto de gratidão, minha irmã. Você não pode se sair da sua casa triste com o intuito de chegar na igreja e ficar alegre. Saia da sua casa já grata por estar indo à igreja e chegue alegre para prestar um bom culto ao Senhor, né? Há momento de louvor, utilize esse momento do louvor da igreja para demonstrar o seu amor por Deus. Se você quer levantar a mão, levante a mão. Se você quer dar glória a Deus, dê glória a Deus. Mas isso que nós falamos sobre sapatear, rodar, pular, não tem base bíblica, me desculpe, isso não procede de Deus, não procede. O culto vira bagunça. Imagine que uma pessoa que não é cristã visite a sua igreja nesse dia, e ao adentrar na igreja, nunca tido anteriormente contato com o cristianismo, ela se depare com esse cenário: pessoas pulando, rodando, caindo, dando risada. Você acha que isso irá trazer essa pessoa para Cristo? Você acha que isso tem capacidade ou poder de levar alguém ao arrependimento? A imagem da igreja, como que ficará para essa pessoa? Parece um centro de umbanda, de candomblé. Não dá. O nosso culto tem que ser racional. Nós devemos adorar a Deus primeiramente aqui. Começa no nosso cérebro. Depois nós podemos, com a razão, externalizar o nosso louvor e gratidão. Amém? Ismael, quer agregar alguma coisa, cara, a essa resposta? Eu vi que A resposta tá perfeita, né? Não sei se vocês querem comentar a respeito um argumento que é bastante levantado para defender isso, é o caso de Davi dançar, Miriam dançar. Jaque, Jeff, quer falar aí sobre isso? Fala você, não, cara, vocês falem aí. Explica aí. Você citou, agora explica, cara. Eu quero colocar o povo no... Ele joga fogo, você sai correndo. Colocando lenha em fogo e quer Por que Davi dançou? Davi, ele dançava, mas ele se alegrou em si, em Deus, e dançou por conta disso, mas era fora do templo, não era dentro do templo. Então você tinha o local de fazer as reuniões, era dentro do templo, e Davi dançou fora do templo, não é a mesma coisa, né? Você pode, alguns dizem que você pode até plantar bananeira para a glória de Deus, né? Até o Augusto fala isso: você quer plantar bananeira para a glória de Deus? Faz, mas não convém você fazer isso no templo. Não convém você fazer isso dentro da reunião. Você está no momento de reunião para louvar a Deus, para entregar um culto racional a Ele, vai ficar plantando bananeira, vai ficar dançando?
Óbvio que não, né? Nós não lemos nenhum relato na Bíblia de Arão pulando no Santo dos Santos, né? Ou no lugar santo, no tabernáculo. Nós não seria vemos esse fulminado se episódio. fizesse isso. Os filhos de Arão, inclusive, como que é o nome deles? Abiatar. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, né? Eles tomaram um pouquinho mais de vinho, né? Fizeram a farra deles lá fora e foram apresentar incenso para o Senhor na mesma noite, né? Achando que era bagunçado, que era feito de qualquer jeito, né? De qualquer maneira, em qualquer estado, né? E de imediato um fogo saiu do altar, né? E os consumiu, né? Ou eles caíram mortos, eu não sei como se deu muito bem a conclusão do episódio. Foi um fogo ou eles caíram mortos? É fogo mesmo, né? Deus os matou, fulminou na hora. É igual o rapaz que tocou na arca, né? Igual usa, né? Muitos falam, mas teve boa intenção. Mas, irmãos, Deus não está preocupado com boa intenção de ninguém. Ele quer a nossa obediência, né? Então... É forte, hein, Vaso? Vigia aí. Amém? Amém. Vocês querem mais falar sobre alguma coisa? Se retratar vocês sobre alguma falam coisa aí. dita? Se vocês quiserem se retratar sobre algo, falar sobre algo, até mesmo polêmico dentro da igreja, porque a live de hoje é só para isso. Só para assunto polêmico. Nós estamos em 1h30 de ao vivo já. Vocês querem falar mais alguma coisa ou vamos encerrar? Vamos encerrar Sobre o cessacionismo, quer dizer alguma coisa, Ismael? Porque você falou que queria dizer alguma coisa lá no carro lá. Que Eu não, você. Pode falar aí. não é bem o que você acreditava que... Bom, irmãos, eu vou falar então. O Ismael completa. O Ismael assim, ele pega o carro andando. O que acontece? Tá? Nós dizemos na última live que sobre a continuidade dos dons, né, inclusive o dom de línguas e o caso do dom ter cessado. Eu e o Ismael, vou colocar desse jeito, nós não acreditamos que o dom cessou, porque cessou, mas porque não há evidências de que esse dom, quando ocorre na igreja, ocorre conforme as Escrituras determinam que seja feito, né? Se alguém se levantar durante o culto para orar, que haja intérprete. Então, dentro dos padrões bíblicos com a qual o dom ele deve ser exercido, eu nunca vi. E é engraçado, eu vi uma coisa um vídeo, eu não me lembro de quem, que intérprete não é a mesma coisa que profecia. Aliás, não é a mesma coisa que revelação ou alguma coisa, um salmo, porque há relatos na igreja moderna que pessoas oram em língua e levanta outro falando assim, meu Deus, manda dizer, blá, 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 né? A oração em línguas, primeiramente, qual que é o propósito dela? Edificar a si mesmo, é uma oração, né? É um meio com o qual você se dirige a Deus, não é, Jeff? É assim? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu não vejo como que você pode pegar algo que é pessoal, de você para com Deus, e transformar isso num coletivo. Então, às vezes você tem que se atentar a esses pontos, né? A oração em línguas, ela é uma oração, é algo pessoal. Então, por esse motivo, eu sou cessacionista, não porque simplesmente o dom acabou e ponto. Não é assim. Acabou porque não houve relatos de que ocorreu de maneira bíblica. E se acontecer, eu não vejo por que Deus não possa fazer. Eu não acho que nós podemos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e falar, até aqui você vai, daqui você não passa. Não, Ele que criou, Ele quem é o Senhor, e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E se aprouver dEle conceder isso para a igreja nos dias de hoje, e nós vermos, eu não demonstrarei uma fé cética. E você, Ismael? Concordo com o Guilherme. Desde que cumpra os requisitos da Bíblia, não tem por que a gente não aceitar. Então, quando a gente fala que, por exemplo, sou cessacionista contra esse dom, né? Porque a gente fala, o Espírito Santo cala a boca que você não pode fazer mais nada. Não é isso. É que a gente entende que as exigências e as normas para que esse dom seja executado, ela deve ser conforme a Bíblia está falando. Então, quando nós olhamos para o cenário, desde a era apostólica até os dias de hoje, né, na nossa visão, nós não vemos mais isso, então a conclusão óbvia que nós chegamos esse dom aqui está parado.
né? Então ele cessou, por isso que a gente usa essa palavra de cessou, mas não é no cessou no sentido de que não pode haver mais. Pode, se um dia houver uma necessidade, desde que esse dom seja conforme nós entendemos o relato de 1 Coríntios 14, principalmente. Né? Quer agregar, Jeff? Não, tá Jaque? perfeito. Amém. Então, nós vamos encerrar essa live. Essa foi a última live que nós fizemos aqui na página da Igreja Remidu, como já o nosso pastor havia informado na anterior. Amém? Nós pretendemos, nós 4, continuar o trabalho, mas na página da Eclésia. Tá? Então, se você se interessou pelo trabalho, se isso tem agregado na sua vida espiritual, né, eu não vejo motivos para a gente não dar continuidade. Então, nós vamos continuar o trabalho, tá bom? Então, acessa lá depois a nossa página da Eclésia, com 2K, EKKLESIA, e acompanha. Vai permanecer no sábado também, meninos? Sábado também? A gente combina, né, e Vamos. comunica certinho os irmãos. Acompanhe a página que Isso. nós vamos publicar a data e o horário oficial. Amém? Amém? Muito obrigado a todos por estar aqui conosco até essa hora. Obrigado também ao nosso pastor Wellington por permitir esse trabalho. Nós somos gratos, como o Ismael colocou, o Jeff colocou na última live. Não são todos os pastores que abrem esse espaço, e o nosso pastor permitiu que nós iniciássemos esse trabalho, e para a glória de Deus nós estamos aqui. Espero que isso tenha agregado na sua vida, tenha provido a você conhecimento para que você seja aperfeiçoado, moldado à semelhança de Cristo, e que Deus os abençoe. Faz uma oração? Quem faz uma oração para encerrar? Jaque? Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado por permitir que o teu Espírito Santo nos capacite. Peço que o Senhor guarde, né, os seus mandamentos em cada coração, que o Senhor despertem a todos os seus filhos, a toda a igreja, que eles tenham um anseio de buscar mais, de aprender mais com a tua palavra, de se achegar a mais perto de ti, de ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nos ajude, pois nós precisamos de ti, Senhor, da sua iniciativa, dos seus cuidados. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, Senhor, e que isso continue para a sua glória, é tudo para a sua glória, tudo sobre você e para você, Senhor. Obrigado e que Deus abençoe vocês, irmãos. Em nome de Jesus, amém.